Amigos, comentem aqui para mim. Vocês acham justo uma pena de 17 anos de prisão, igual ao ministro Alexandre de Moraes deu ao homem que sentou na cadeira dele no dia do STF e fez insultos contra ele? A gente vai analisar aqui esse caso que gerou polêmica, muita polêmica, né, em toda a imprensa. Muita gente se questiona se isso foi um exagero ou não e eu queria saber a sua opinião. Além disso, né, vamos falar também nesse boletim de uma bomba gigante que está cercando o ministro Alexandre de Moraes. Vou falar também a respeito da trama do governo que acaba de ser desmascarada, revelações que estão a deixar muita gente de boca aberta. E eu queria muito que você deixasse o like, se inscrevesse aí no canal, porque isso ajuda muito a divulgar o nosso conteúdo. E eu vou expor aqui, gente, o que muitos tentam esconder de vocês. Os sinais verdadeiros de interferência entre o governo e o Supremo, que estão cada vez mais visíveis, mesmo com todas as tentativas de negação. A verdade está por vir e você aqui não perde nada. Somos um canal totalmente independente, seja bem-vindo. Nesse boletim também trarei aqui uma bomba internacional, porque o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, fez uma declaração que pegou o mundo aí de surpresa, né? E você não vai querer perder nada disso. Então fica comigo até o final, porque esse vídeo aqui vai trazer várias revelações que podem mudar o jogo político. E será que o Brasil, ele vive uma ditadura disfarçada? O que vocês acham a respeito disso, hein, gente? Na sua opinião, vive ou não vive uma ditadura disfarçada o Brasil? Porque essa condenação, 17 anos de prisão, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? O Moraes, ele votou a favor, só para vocês entenderem, saiu aqui no jornal G1, ele votou a favor de uma condenação de 17 anos de prisão para o Fábio Alexandre Oliveira. Ele é o homem que no dia 8 de janeiro de 2023, ele se sentou na cadeira do ministro Alexandre de Moraes do STF e o chamou de vagabundo, né? Isso daí, para mim, expõe um problema grave, que é o uso excessivo de poder punitivo, que lembra regimes autoritários, ao contrário do que se espera de um Estado de Direito. A gente vê, será que é o arauto da democracia ou juiz-polícia, né? Porque o Moraes, ele tem se destacado internacionalmente por sua cruzada contra o populismo digital extremista, comandando investigações contra o Bolsonaro e aliados, bloqueando contas, exigindo remoção de perfis, aqui como está na matéria no X, no Twitter, identificados aí como propagadores de desinformação. E outros ministros, como o Luiz Fux, né, já reduziram penas semelhantes, como no famoso caso da mulher do batom, vocês se lembram? Mas no caso do mecânico, o Moraes, ele impõe uma pena desproporcional, 17 anos, por um ato simbólico, não violento. Isso suscita uma narrativa de ditadura judicial, a corte adotando peso de Estado repressivo e nulo contraditório. E há indícios de que Moraes atua informalmente como acusador e juiz. Mensagens revelaram uso de dados do TSE para embasar processos no STF sem os ritos formais. Isso infringe um dos pilares do devido processo legal, que é a imparcialidade do julgamento. Então, vale lembrar casos polêmicos anteriores. A gente viu aí o Daniel Silveira, que foi condenado a 8 anos por ataques ao STF, mas o plenário ratificou a punição, né, com ampla discussão. No entanto, acusações de golpe e prisão de pacíficos manifestantes como Fábio cruzam uma linha perigosa. Diante de crimes contra a democracia, ele sentou e xingou sem violência, questionável para uma pena tão longa. E é tendência perigosa, eu diria até transformar juízes em verdadeiros vingadores, vamos dizer assim, não sei, né? Se sentiu ofendido, vou aproveitar meu cargo e vou punir você com a maior pena. A duração da pena, a amplitude dos delitos imputados, golpe de Estado, dano, associação armada, cria uma narrativa de terror jurídico destinada a intimidar manifestantes e ativistas. Quando 58% dos brasileiros dizem sentir vergonha do STF, percebemos que essa estratégia está corroendo a legitimidade institucional. Embora ações como o 8 de janeiro exijam resposta firme, eu diria que um Estado de Direito não pode se comportar como tirano, né? A punição desproporcional de um ato não violento
provocativa, eu diria, né? Que a intenção dele foi o quê? Foi provocar o ministro. E com base em acusações pesadas, atribuem ao STF papéis que não cabe a ele exercer. Juiz, a polícia, é acusador. Se o objetivo é preservar a democracia, é urgente evitar que o judiciário se torne instrumento de censura, de medo, de perseguição, né? Então, para mim, sim, gente. Para mim, há riscos severos no árbitro judiciário. O STF, para mim, ele está se distanciando dos seus princípios constitucionais, substituindo o Estado de Direito por práticas que lembram ditadura, eu diria, só que dessa vez judicializadas, né? E é preciso um debate público, eu acho, profundo sobre limites, sobre garantias processuais, sobre separação de poderes. Sem isso, nós corremos o risco, eu acredito, de legitimar uma ditadura disfarçada. E isso é algo que não podemos aceitar. O Brasil lutou tanto para se livrar de ditadura, para voltar de novo dessa forma, né? O que vocês acham? Comenta aí para mim. Enquanto isso, a gente vê o plano do governo sendo desmascarado pela imprensa também, né? O PSOL, que é a extrema esquerda, ele quer que o Moraes, inclusive, olha só, Justo Moraes, seja o relator para os questionamentos sobre o IOF. Aqui a matéria foi do jornal O Globo. O colunista e jornalista Lauro Jardim, ele trouxe que o PSOL, né, na verdade não foi nem o Lauro Jardim, perdão, foi o João Paulo Sacconi. Ele trouxe que o PSOL pede que o Moraes seja o relator de questionamentos sobre o IOF. Isso te diz alguma coisa? A petição em que o PSOL questiona a derrubada da alta do IOF, determinada pelo governo e suspensa pelo Congresso, contém um pedido para que o Alexandre de Moraes seja o relator no caso do Supremo. Tá aqui, gente, Jornal O Globo trazendo tudo. Segundo ele, ainda a matéria diz que o motivo é que Moraes já é o responsável por analisar uma ação direta de inconstitucionalidade movida pelo PL no início desse mês sobre o mesmo tema. No caso desse primeiro processo, para o qual o ministro foi sorteado, o partido do Jair Bolsonaro tentava suspender o decreto presidencial que aumentava a cobrança do imposto. É um movimento que deputados e senadores acabaram promovendo nessa semana. E na avaliação do PSOL, o Moraes seria o ministro prevento para julgar a tentativa de derrubar a costura feita pelos parlamentares, e o pedido para que a conexão entre os casos seja reconhecida foi endereçada ao Luiz Roberto Barroso, que é o presidente da corte. Olha o escândalo, hein? Comenta aí qual que é a sua opinião. Enquanto você comenta, vamos falar de uma bomba internacional. Trump, claro. Presidente dos Estados Unidos, segundo o Poder 360, o Trump disse que não deve prorrogar o prazo para acordos comerciais, né? O limite encerra no dia 9 de julho e, segundo a matéria, o presidente dos Estados Unidos também afirmou ter encontrado um comprador para a rede social TikTok, mas com o aval da China. Isso surpreendeu bastante o mundo, né? E aqui mostra, né, que isso foi dado a uma entrevista à Fox News, que foi divulgada no domingo, dia 29. O Trump declarou acreditar que não será necessário postergar a data limite. Ele disse, abre aspas, eu poderia prorrogar sem grandes problemas, fecha aspas, afirmou, abre aspas de novo, mas não acho que será preciso, fecha aspas. E na sexta-feira, dia 27 de junho, o secretário do Tesouro adotou um tom mais cauteloso em entrevista à Fox Business. Segundo ele, alguns países têm procurado os Estados Unidos com acordos muito bons, né? Mas é improvável que seja concluído até o prazo final. E ele falou, se conseguirmos fechar 10 ou 12 dos 18 acordos principais, há outros 20 relacionamentos importantes. Acho que poderemos concluir os entendimentos comerciais até o Dia do Trabalho. O Dia do Trabalho é um feriado que será celebrado em setembro nos Estados Unidos. E a política comercial do Trump ganhou força no dia 2 de abril, com o início da cobrança de tarifas recíprocas. O presidente batizou a data de Dia da Libertação por considerá-lo um marco no enfrentamento do que chama no comércio internacional de injusto. Então, desde o início do seu segundo mandato, no dia 20 de janeiro, o Trump impôs diversas tarifas a produtos e parceiros comerciais com o objetivo de reduzir déficits, impulsionar a indústria americana, fortalecer a economia do país. E na mesma entrevista à Fox News, Trump fala sobre o ataque às instalações nucleares do Irã. E, segundo o presidente, a operação destruiu completamente as estruturas que estariam localizadas em cavernas. E o Trump também voltou a comentar possível venda das operações do TikTok nos Estados Unidos. Segundo o presidente, há pessoas muito ricas interessadas na aquisição da rede social que pertence à empresa chinesa. Ele disse que deve revelar os nomes dos interessados em cerca de 2 semanas
e ele falou que já tem um comprador para o TikTok e acredita que precisarão da aprovação da China e acha que o presidente provavelmente dará essa aprovação. Então, há 10 dias, o Trump prorrogou por mais 90 dias o prazo para que a empresa chinesa se desfaça das operações do TikTok em território norte-americano. A nova data limite passa a ser 17 de setembro. Então é a terceira vez já que o Trump adia, né, a aplicação da lei que exige a venda do TikTok a uma empresa dos Estados Unidos. Caso contrário, o aplicativo pode ser banido do país. Comenta aí o que vocês acham. Então essas são as polêmicas. Em breve eu volto com mais um boletim, então fique atento aqui ao canal. Obrigada, um beijo, se cuidem, até a próxima.